Vamos à explicação, da palavra de Deus, da Bíblia, Vou fazer mais um vídeo, Nós sempre, temos atenção em ler a palavra de Deus, a Bíblia, Meditar, E muitos não têm aquele prazer porque o Satanás está ali adiante, tentando, Mas como você ter prazer em ler a palavra de Deus? Porque no livro de Salmos, capítulo 1, versículo 1 e 2, diz as seguintes palavras: Feliz o homem cujo agrado é na lei de Deus. Este homem, ele lê a palavra de Deus dia e noite em voz baixa. Você sente tal prazer de ler a palavra de Deus, a Bíblia? Como pode sentir ainda mais alegria na leitura da palavra de Deus? Como você pode fazer? Bem, primeiro passo é escute a voz de Deus. Não faça uma simples leitura só por fazer. Visualize os acontecimentos e imagine como foi o diálogo, entre os personagens bíblicos. Bem, ao ler os capítulos iniciais da palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ouça o próprio Deus contar passo a passo, como preparou a terra para receber os homens. Ouça-o, dizendo ao seu filho, o mestre de obra, que chegou a hora de criar os primeiros humanos. Visualize as seguintes cenas, gente. Adão e Eva se rebelaram. Deus os julga e em seguida os expulsou do paraíso. Este relato vocês podem estar lendo, na palavra de Deus, a Bíblia, no livro de Gênesis, capítulo 1, do 1 ao 3. Admire-se ao ler que uma voz do céu identifica Jesus Cristo como amado Filho de Deus. Aquele que Deus enviou para dar a vida pela humanidade. Este relato vocês podem estar lendo na palavra de Deus, a Bíblia, o livro de Mateus, capítulo 3, versículo 16 e 17. Tente imaginar a reação do apóstolo João ao ouvir Deus declarar no livro de Revelação ou Apocalipse, capítulo 21, versículo 5, as seguintes palavras: Eis que faço nova todas as coisas. Bem, ler a palavra de Deus desta maneira é realmente agradável. Continue a ler o registro inspirado e verá que Deus é uma pessoa majestosa, que inspira reverência. Você se sentiria irresistivelmente atraído a esse Deus que nos ama. Nos trata com misericórdia e nos ajuda se continuarmos humildemente, procurando fazer sua vontade e nos mostrar como ser bem-sucedido em tudo. Quando eu falo aí sua, quer dizer a de Deus, viu, gente? Mais detalhes vocês podem ler no livro de Josué, capítulo 1, versículo 8, que diz a seguinte palavra: Este livro da lei deve estar sempre em seus lábios. Leia-o em voz baixa, dia e noite, para obedecer cuidadosamente a tudo o que está escrito nele. Assim seu caminho será bem-sucedido e você agirá-se bem. Também o livro de Salmos, capítulo 8, versículo 1, nos diz as seguintes palavras: Ó nosso Senhor, como é majestoso o teu nome em toda a terra. Puseste o teu esplendor até mesmo acima dos céus. Isaías 41, versículo 10, diz essas palavras: Não tenha medo, pois estou com você. Isso nos encoraja muito, esses textos. Leia esses textos e tira e faça as suas próprias explicações. E depois baseia no que eu estou explicando. Quanto mais lê a palavra de Deus, a Bíblia, mais satisfação ficará.
porque conhecerá a vontade de Deus mais a fundo. Mas sua satisfação, gente, não se restringirá a isso. Quando perceber que as informações obtidas na leitura da Bíblia o ajudam a lidar com problemas de maneira sensata. Você se sentirá como o salmista, né? Que disse no livro de Salmos, capítulo 119, versículo 129, diz assim: tuas advertências são maravilhosas, por isso é que a minha alma tem observado. Você também ficará contente quando conseguir discernir princípios bíblicos que ajudam a amoldar seu modo de pensar e seus desejos e objetivos na vontade de Deus. O livro de Isaías, capítulo 55, versículo 8 e 9, diz para nós: pois os meus pensamentos não são os seus pensamentos, e os seus caminhos não são os meus caminhos, diz Jeová. Pois assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos que os seus pensamentos. Bem, a palavra de Deus, a Bíblia, fornece orientação moral que nos protege contra o dano e nos mostra o rumo certo a seguir. À medida que a lemos, percebemos que Deus é o Pai que sabe que problemas enfrentaremos se cedermos ao desejo da carne imperfeita. Bem, Ele não quer que soframos as consequências terríveis e inevitáveis de violar os seus atos padrão de moral. Ele se importa conosco e quer que vivamos da melhor maneira possível. A leitura da palavra de Deus, a Bíblia, leva-nos a reconhecer plenamente que é uma verdadeira bênção tê-lo como nosso Deus e Pai celestial. É por isso, gente, que eu falo para vocês, né? Leiam a Bíblia, meditam na palavra de Deus, a Bíblia. Ao estudar a palavra de Deus, a Bíblia, leia esses textos bíblicos que eu citei aí, medite nela. Se imagina ali junto com os personagens da palavra de Deus, a Bíblia, com os profetas ali, né? Ao falar ali com Deus ali, se imagine ali falando e conversando com Deus. Sinta prazer, gente, em ler a palavra de Deus, a Bíblia. É esse o meu objetivo de colocar os meus vídeos, é ensinar a vocês e dizer que vocês têm que ter prazer em ler a palavra de Deus, a Bíblia. Aqui eu deixo esse meu vídeo juntamente com os meus coraçõezinhos para vocês, tá? Dizendo para vocês que vocês são amados e, como é que se diz, especiais para Deus, para sua família, para seus amigos e para mim também. Muito obrigada por vocês estarem me seguindo, curtindo, comentando e compartilhando os meus vídeos. E Deus leve amor, paz, felicidade, prosperidade e saúde a todos vocês. Fui e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!